Bom, pessoal, a gente vai começar então o estudo de química orgânica. E para estudar química orgânica, a gente precisa entender qual que é a importância do átomo de carbono, tá? E por que existe uma química só para ele. Hoje em dia, na tabela periódica, a gente tem 118 elementos químicos, mas só o átomo de carbono tem a capacidade de fazer tantas ligações com átomos iguais a ele, ou seja, átomos de carbono. Claro que não se limita apenas a ligar carbono com carbono, tá? Quando a gente fala em química orgânica, a gente pensa em átomos de carbono e átomos de hidrogênio, tá? Todos os compostos orgânicos, eles têm átomos de carbono e hidrogênios ligados entre si, tá? O carbono ele faz 4 ligações e o hidrogênio só faz uma ligação. Então, é muito importante ter os átomos de hidrogênio para ter um fim na molécula, tá? Bom, por que é importante a química orgânica? Como eu disse, são 118 elementos químicos e apenas o carbono tem a característica de conseguir fazer essas múltiplas ligações entre átomos iguais a ele, outros átomos de carbono. E isso dá a possibilidade de formar milhões de compostos. Tá? Hoje em dia a gente tem muito mais compostos orgânicos do que compostos inorgânicos, tá? Exatamente por essa característica do carbono. E a química orgânica está presente no nosso dia a dia. Quando a gente fala em composto orgânico, molécula orgânica, a gente pode pensar no nosso próprio corpo, por exemplo, toda proteína, todo lipídio, o DNA, o que forma o nosso cabelo, são todas moléculas orgânicas, tá? Então, são compostos orgânicos naturais, assim como o açúcar, a celulose e assim por diante. Existem também, tá, os compostos orgânicos sintéticos. A palavrinha sintético significa compostos que foram produzidos artificialmente no laboratório, tá? Claro que existem compostos naturais que são reproduzidos no laboratório, mas de maneira geral, quando a gente fala em composto sintético, a gente pensa num composto que ele foi idealizado, tá? Não existe na natureza, ele foi idealizado e foi então feito em laboratório. Por exemplo, plástico. Plástico naturalmente ele não existe, tá? Todo plástico é feito em laboratório. Então, quando a gente pensa num plástico, a gente pensa num composto sintético. É orgânico? É orgânico, mas ele é sintético, tá? Quer dizer, falou a palavrinha sintética, você já pensa, foi produzido no laboratório, não existe naturalmente, tá? Bom, para estudar a química orgânica, é preciso que a gente primeiro entenda, tá, as características do átomo de carbono. Por que ele faz essas ligações, por que ele interage com os outros elementos dessa maneira, tá? E a química orgânica, ela está presente no nosso alimento, na nossa comida, nos nossos remédios, tá? Em praticamente tudo que está ao nosso redor, a gente tem química orgânica. Então, a gente vai estudar a química do carbono, tá? Primeiro, estudar o carbono para a gente conseguir entender o que é, então, a química orgânica. Então, olha só. Estudar a característica do carbono envolve o conhecimento de ligação, classificação, tipos de cadeia e assim por diante. Então, olha só, como eu disse, né, lá no comecinho, a gente tem, tá, a característica dos compostos orgânicos, eles existirem, tá, em grande quantidade, muito maior do que os compostos inorgânicos. Esse dado aqui é antigo, né, mas vale a pena falar que em 2005 já tinha um conhecimento de 18 milhões de moléculas orgânicas. Hoje em dia esse número é muito maior, tá? E esses compostos orgânicos, eles estão na indústria, tá? De maneira geral, e na indústria do petróleo também, na petroquímica, tá? A partir dos compostos orgânicos é que foi possível desenvolver plásticos, tá? Nylon, poliéster, teflon e muitos outros, tá? Compostos orgânicos naturais, assim como eu citei, o nosso próprio corpo, proteína, DNA, a gente também tem o petróleo, tá? Que é obtido naturalmente do meio ambiente, além do carvão, gás natural, que são compostos hoje em dia muito importantes industrialmente, tá? Então, olha só, como eu tinha dito, ó, muitas roupas, tá? Produto sintético. Quando você compra um tênis, produto sintético, tá?
remédios e assim por diante. A química orgânica está no nosso dia a dia sempre. Bom, para entender orgânica, então, a gente vai estudar o átomo de carbono, tá? Carbono é um elemento químico, tá? Localizado na família 4A ou família 14 e possui 6 elétrons, tá? Desses 6 elétrons, a gente tem 4 deles na camada de valência. Só para recordar, a camada de valência é quando a gente tem, camada de valência é quando a gente tem a camada onde existem os elétrons que vão fazer as ligações possíveis daquele elemento. Então, por exemplo, existe a teoria do octeto, que fala que para todo elemento químico atingir a estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Claro que existem as exceções, tá? Mas a teoria do octeto fala em 8 elétrons. O carbono, ele é da família 4, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. 4 elétrons na camada de valência significa que ele precisa se ligar a outro átomo de carbono, a um outro elemento químico, como hidrogênio ou oxigênio, de maneira a conseguir mais 4, tá? Então, a gente vai falar que o carbono, ele faz ligações do tipo covalente, ele empresta elétrons, tá? Então, olha só, essa história dele fazer 4 ligações, é daí que vem essa palavrinha tetravalente, tá? Ele tem que fazer 4 ligações para completar o octeto. E aí sim adquirir a sua estabilidade química, tá? Bom, eu vou usar o menor composto orgânico, que é o metano, o CH4, para mostrar como que a gente tem que imaginar essa molécula, tá? Normalmente a gente faz essa representação aqui, ó, tá? Ó, CH4, carbono no centro, 4 átomos de hidrogênio ligados a ele. Cada tracinho desse aqui eu vou chamar de ligação simples, tá? E cada ligação simples é composta por 2 elétrons. Um elétron que veio do carbono e um elétron que veio do hidrogênio. Então, aqui eu tenho um par de elétrons, aqui eu tenho outro par de elétrons, aqui eu tenho outro par de elétrons, aqui eu tenho outro par de elétrons, tá? A gente normalmente, né, o jeito mais fácil de desenhar compostos orgânicos é dessa maneira aqui. Só que a gente tem que imaginar que as moléculas, elas não existem na realidade como a gente desenha no papel, tá? Então, existe essa representação aqui, que é a representação no espaço ou em 3 dimensões. Essa mesma molécula está desenhada aqui, ó. Carbono no centro. Aqui eu tenho uma ligação com hidrogênio no plano do papel. Aqui também, ó, no plano do papel. Essa ligação mais grossa, mais gordinha aqui, significa que esse hidrogênio, ele tá vindo em sua direção, saindo do plano do papel e vindo em sua direção. E o pontilhado significa que o hidrogênio está indo para trás do plano do papel. Então, esse tracejado aqui, ó, e essa ligação mais gordinha, é o que nos dá a ideia de 3 dimensões. Tá? Imaginando que essa molécula ela é real e existe no espaço, tá? Uma coisa importante na parte da teoria do carbono é o ângulo tetraédrico, tá? Ó, esse desenho aqui é exatamente esse, ó, tá? Só que aqui não está desenhado os elementos, mas é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um átomo central, que é o carbono, e tenho 4 ligações, tá? Essa figura aqui e essa aqui, ó, ela está desenhando essa molécula dentro de uma figura geométrica chamada tetraedro, tá? Que é exatamente a figura geométrica que faz com que uma ligação se afaste da outra num ângulo de 109 graus, 109,5, que é chamado de ângulo tetraédrico. Mas aí, ó, a gente vai falar assim, mas por que 109,5? A gente vai pensar o seguinte, ó. Cada ligação é um par de elétrons. Os elétrons, eles se repelem entre si. Então, aqui a gente tem 4 lugares com elétrons, certo? Então, a gente vai pensar o seguinte, eles estão sempre tentando fugir um do outro, tá? E a melhor maneira para a molécula organizar essas ligações que têm repulsão entre si é ficar nessa forma aqui, ó, de tetraedro e, consequentemente, alcançar um ângulo de 109,5 graus. Isso quando o átomo de carbono faz 4 ligações simples, tá?
que pode ser com hidrogênio, pode ser com outro átomo de carbono, pode ser com halogênio e assim por diante. Olha só, da mesma maneira que ele se liga com hidrogênio, o carbono pode se ligar a outros átomos de carbono, igual tá nessa figura aqui, ó. Aqui eu tenho todos os átomos de carbono, tá? Com 4 ligações simples, tá? Todos aqui, se a gente for desenhar no espaço, seria dentro de um tetraedro cada um, então vai ficando mais complicado o desenho, tá? Mas o carbono ele pode se ligar também a outros elementos químicos, como o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre e os halogênios, que são os elementos mais comuns que a gente vai encontrar na química orgânica, tá? Claro que a gente precisa lembrar, tá, que o oxigênio, por exemplo, assim como o carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2, cada halogênio faz uma ligação só, o enxofre é da família do oxigênio, então ele faz 2 ligações, e o nitrogênio faz 3, tá? Se esses elementos aqui estão ligados no carbono, eles estarão fazendo ligações do tipo covalente também. Bom, vamos classificar o átomo de carbono. Primeiro tipo de classificação de carbono é olhar a vizinhança do átomo que você está analisando, tá? A gente tem, então, o carbono, ele pode fazer 4 ligações, então eu tenho 4 classificações. Eu posso ter o carbono primário, secundário, terciário e o quaternário. Essa classificação é independente do tipo de ligação que existe entre esses carbonos, tá? Então, olha essa primeira figura. Esse carbono aqui, ó, ele é chamado de carbono, ele é classificado como carbono primário, tá? E se você olhar, um carbono primário é aquele que se liga só mais um átomo de carbono. Então, esse carbono aqui, ó, ele apenas está ligado nesse. Então, ele é classificado como primário. Assim como esse aqui é primário, como esse é primário e assim por diante, tá? Esse átomo aqui, ó, de carbono, ele é classificado como secundário, porque está ligado nesse carbono e nesse carbono. Ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Esse carbono aqui, ele é classificado como terciário, porque está ligado a outros 3, ó. 1, 2, 3. E o quaternário, então, é aquele que está ligado a 4 átomos de carbono. Então, ó, esse aqui é o único átomo quaternário que a gente tem na molécula, ó. 1, 2, 3, 4. E essa figura aqui, ó, por estar colorida, acho que fica até mais fácil para ver. Carbonos primários são aqueles vermelhos, ó. Normalmente o primário é da extremidade, ó. Esse é primário, só tá ligado no carbono roxo. Esse também. Esses 2 vermelhinhos aqui, ó, estão ligados apenas no carbono azul. Então, todos esses carbonos vermelhos são primários. O carbono pintado de amarelo, ele é secundário. Olha só, esse carbono aqui, ó, ele tá ligado somente no azul e nesse outro amarelo. Mesmo que aqui seja uma ligação dupla, não importa, porque eu tô contando carbono e não ligação, tá? Esse carbono aqui, ele é terciário, ele tá ligado no roxo e em 2 amarelos. E esse carbono roxo aqui, ó, ele é quaternário, que tá ligado em 4. Tá? Então, essa é a primeira classificação de carbono: primário, secundário, terciário e quaternário. Quanto ao tipo de ligação que os carbonos podem fazer, olha só. A gente tem na maioria ligações simples, que é representada por um tracinho só. Lembra, cada tracinho é um par de elétrons. Toda ligação simples é chamado de sigma, tá? Olha lá, ó. Sigma, tá? Ligação simples sempre são sigma. Quando existe uma ligação dupla, existe a ligação pi, mas não são as duas que são pi, tá? A gente vai pensar o seguinte: toda ligação que é feita é sigma. Se houver mais uma ligação, a próxima vai ser a pi. Então, por exemplo, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma, que eu vou entender que foi a primeira que foi feita, e a segunda, então, eu vou classificar como pi. Uma ligação tripla, então, eu tenho uma sigma e 2 pi, tá? Ora, nessa molécula aqui, ó, carbono com hidrogênio, ligação simples, chamada de sigma. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, aqui eu tenho uma sigma, 2, 3, 4, que são as ligações do carbono com hidrogênio. Aqui eu tenho uma ligação dupla, então, uma é sigma e a outra é pi, certo?
A sigma é mais forte por conta da maneira com que os orbitais se aproximam, tá? E a ligação pi é mais fraca, ou seja, se uma molécula que tem uma ligação dupla ou tripla reagir, tá? São as ligações pi que vão quebrar primeiro, porque elas são mais fracas. Existe a teoria chamada de hibridização. Essa teoria fala que ocorre, para o carbono fazer as 4 ligações que ele precisa, ocorre uma mistura. Hibridização ou hibridação, que é a mesma coisa, é como se fosse uma mistura, tá? Você mistura 2 ou mais coisas para chegar em uma coisa diferente. Então, aqui, ó, por exemplo, essa teoria fala o seguinte: a camada de valência do carbono é essa aqui, ó, camada 2, tá? Que eu tenho orbitais S e orbitais P. Bom, quando o orbital S e o orbital P eles se misturam, a gente tem novos orbitais formados, que são esses 3 aqui, ó, o sp3, sp2 e o sp, tá? São orbitais novos, tá? Ou seja, novas maneiras com que o carbono pode se ligar, tá? Então, olha só, toda vez que eu tenho um carbono que faz 4 ligações simples, eu tenho um carbono de hibridização do tipo sp3. A gente vai pensar o seguinte, ó, se ele está fazendo 4 ligações simples, ele pode se ligar a 4 outros elementos. Não importa se é carbono, se é hidrogênio, mas ele pode se ligar a 4 outros elementos que eu vou chamar de ligante. Então, aqui, ó, 4 ligações simples, 4 ligantes. Quantos orbitais tem aqui, ó? Soma um S, 3P, 4 orbitais. Então, 4 orbitais, 4 ligações simples. Mas o carbono também pode fazer essa mistura, que é chamada de sp2. Todo carbono sp2 tem uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? Então, aqui, esse carbono, ele vai fazer 4 ligações, só que ele vai usar só 3 ligantes. Um ligante aqui, que pode ser um carbono, um hidrogênio ou outro elemento. Um outro ligante aqui e um outro ligante aqui, ó. Então, 3 ligantes, 3 orbitais. Um S mais 2P, 3 orbitais. E esse último caso, que é o carbono sp. sp, 2 orbitais, 2 ligantes. Um que se liga com uma ligação simples e outro que se liga com uma ligação tripla, tá? Então, lembra, ligação simples, um tracinho só. Ligação dupla, 2 tracinhos. E uma ligação tripla, 3 tracinhos, tá? E aqui, então, é um resumindo que eu falei até agora. Ó, lembra, carbono com 4 ligações simples, tá? Tipo de ligação, 4 ligações sigma, hibridização sp3 e o ângulo tetraédrico 109,5, tá? Esse caso aqui, eu tenho uma ligação dupla, 2 ligações simples, que é esse caso aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma pi, que é uma dessas duas, e as outras são 3 ligações sigmas. Lembra, ó, quando a ligação é dupla, uma é sigma e as outras são pi, e a outra é pi, tá? A hibridização, nesse caso aqui, ela é sp2. E se a gente for olhar, ó, essa molécula aqui, ela se encaixa num triângulo. Então, essa geometria molecular aqui é triangular, tá? E se a gente pensar num triângulo equilátero, esse carbono aqui, ó, ele vai fazer um ângulo de 120 graus entre as ligações, tá? Seria a melhor disposição para essas ligações ficarem o mais longe possível uma das outras. E aí eu tenho esses dois casos aqui, ó, uma ligação tripla e uma simples, ou uma ligação dupla, 2 ligações duplas. Esses dois casos aqui, eu tenho a hibridização sp, tá? Nos dois casos, eu vou ter 2 ligações do tipo pi e 2 ligações do tipo sigma. Lembra, ó, a tripla, eu tenho uma sigma e 2 pi, tá? Nesse caso aqui, eu tenho 2 ligantes, então eles vão estar a 180 graus um do outro, certo? Então, aqui a gente termina, tá? Essa classificação do carbono, tá? Depois, então, na próxima aula, a gente vai ver as cadeias carbônicas, como que esses carbonos, eles podem ligar uns com os outros e formar cadeias
carbônicas, tá? Que podem ser aí de várias maneiras, a gente vai classificar essas cadeias também.